Credo! 8.2 foi a nota responsável pelo grito de todos os slams. Vai, Sérgio, enquadra! Vai, todo mundo quietinho, firmeza! Por quê? O silêncio é uma prece. De boa, Na ninguém moral. se mexe, presta atenção no b-boy aqui, ó! Sei que o clima aqui é tenso, mas isso daqui não é um assalto. E quem ama poesia, dá um grito e levanta a mão pro alto. Eternos suspeitos. Não tem jeito. Mesmo que eu penteie o meu cabelo, Ou me arrume direito. não tem jeito! Sempre seremos suspeitos. Esse estereótipo a gente carrega encravado em nosso peito. Eternos suspeitos. Somos frutos do que a sociedade sabe fazer de mais direito. Marginais perfeitos! Eu não quero. Nem eu! Mas sabemos que por ti, doutor. Nunca seremos Porque aceitos! o seu preconceito Nos tira o direito, de sermos tratados com respeito. já que tudo em nós te incomoda. Nos vamos armando. Nossas roupas são Não simples. seguimos a sua E moda. o nosso dialeto, Simples e direto. nada formal, Te causa um angústia, dor de cabeça. confusão Não mental. fazemos parte do seu castelo de ilusões. Mas aí, doutor preconceituoso, racista safado, fica sossegado. Somos apenas suspeitos. Ainda não somos os ladrões. É por isso que a nossa missão é que os livros cheguem antes das armas. O Banks, ele chega dentro do Real Parque com uma notícia. Falando, mano, eu descobri uma parada aí, Pointer Slam. O que é Pointer Slam? Campeonato de poesia falada, mano. E essa parada tá acentuado lá na Pompeia, lá eu conheço o pessoal que é do grupo Bartolomeu de Depoimento. Tá acontecendo uma competição chamada Zap. Falei, mas que é isso, competição de poesia? Mas é competição de poesia falada. E eu vou estar esticando até lá, eu queria que você fosse comigo fazer essa produção. Eu falei, demorou, vamos até lá fazer essa produção. Fomos dessa primeira vez, que era antes de uma final, acho que eles faziam estilo um sarau final lá, né? E o Banks participou, fotografei, fiz uns vídeos lá dele. E no final da gente ir embora, a madrinha, né, de todos os slams que trouxe essa parada pro Brasil, Roberta Estrela Dalva, ela dá o salve, falou, chega aí, você é o Cérebro, falou eu mesmo, então, você é MC, não é? Eu falei, sim, sou MC. Você não se inscreveu por quê, né? Tá cheio de MC, os MCs também participam. Então, mês que vem, espero que você se inscreva e participar. Eu falei, não tô, meu, o negócio é que é batido, né? Não, quando você vai vir o mês que vem, eu falei, vou então, quando chega seu nome já vai estar aí, por livre exportando a pressão. Eu, que nada, antes pra lá. Quando eu cheguei lá no mês, realmente meu nome estava, já participei a primeira vez. Isso foi importante, assim, por livre exportando a pressão, né? Daí para lá isso tem crescido muito dentro do Brasil, porque quando foi em 2009 a gente passa a ir frequentemente no Zap, porque só tinha o Zap. Depois logo em seguida vem o Slam da Guilhermina, a gente consegue esticar até do Zap pro Guilhermina, do Guilhermina vai crescendo pro 13, do 13 cresce pro Grito, e assim foi crescendo para outros territórios dentro do centro da cidade, onde a gente teve a possibilidade de fazer essa trajetória dentro dos slams, acompanhar toda essa caminhada desenvolvida dentro do Brasil. No começo lá, quando a Roberta dá esse salve que a gente começa a compor e só tinha o Zap, e tinha acabado de nascer o Guilhermina, a gente passa pelo workshop, né? Para poder sair pelo Brasil fazendo batismo de slams e tal. Isso foi muito importante porque quando
Quando a gente passa por esse workshop para sair no batismo, a gente encosta na sequência para o slam que já estaria nascendo, que seria o slam da Guilhermina, né? Em 2012, tá ligado? E aí o slam da Guilhermina ele vem acontecendo em 2013, para complementar dentro das criações dos slam, dentro da competição. Quando ela nasce dentro do berço da Guilhermina, o B-Boy Banks já em primeiro lugar já batiza a estação Guilhermina do metrô como o berço da poesia marginal, tá ligado? O berço dos slams. Então isso tem crescido muito de lá pra cá. O tempo passa, em 2013 as notas que eram muito quebradas, as notas ainda, né? Então as notas são por iguais, tá ligado? E as notas eram muito quebradas, eram 3.0, 3.1 e assim a 4.5. Um dia eu tomei uma nota 8.2, tá ligado? Já tava indignado das notas baixas, tá ligado? E havia um silêncio muito grande. Com as notas baixas havia silêncio, como manda nos saraus. Só que no slam é diferente. No slam não dá pra ter silêncio igual tem no sarau o tempo inteiro, né? Então eu fiquei indignado com aquela nota 8.2. Aí eu 4.5, 5.4, 3.7. E a maior, 8.2. Aí eu, credo! E aí aquela multidão olha pra mim, eu olho pro mesmo lado que eles estavam olhando. Aí quando eu volto, eu vi que a galera tava dando risada. Isso se tornou uma ferramenta para a maioria dos slams. É uma coisa que se tornou uma ferramenta de indignação, assim, porque eu falo sobre a indignação dentro das notas e sobre esse silêncio. Um dia o Banks ganhou algumas notas e as notas tudo abaixo de 8 para baixo, né? Então, como tinha aquela indignação, o credo tinha acabado de sair, ganhava uma nota 7.5, aí poucos um credo só eu dava e tal. Aí o Banks, sabe, todo mundo tinha aquela mania de brincar com o jurado. Não, vai pegar metrô? Ah, não vai se tomar a catraca, vai ter que pagar minha condição. Ei, vai pegar metrô ali. Um dia tava passando um cara, ele sentou e foi ser jurado, totalmente aleatório e estranho. Então ele não sabia, mal sabia das brincadeiras que a gente fazia com os jurados para não poder ficar só naquele de plateia. Aí o Banks mostrou que ficou estressado com as notas e o jurado mostrou que ficou intimidado com as brincadeiras, tá ligado? E ele soltou as notas, e falou, mano, eu não queria participar, ele fez desse jeito, eu não queria participar mais, tal, porque, né, mano, eu fiquei intimidado com um dos poetas, a gente vê que os poetas ficam agressivos quando ganham notas baixas, tá ligado? Aí eu parei tudo, eu levantei, parei, chamei a galera, o Emerson também entrou, eu falei, não, mano, o contexto aqui é uma mera brincadeira, tá? Ninguém tem maldade, ela irrita, sim, porque a gente não sabe o que o júri está pensando, mas não é uma irritação de sair pregando maldade com ninguém. Então as pessoas brincam, você vai pegar onde? Essa toalha vai ter que pegar minha, não sei o que, aquelas brincadeirinhas bestas. Só que a partir da hora que foi dado o credo para tirar toda essa indignação, nós paramos a rodada. Pediu desculpa pros jurados, fez ele entender que era uma brincadeira, que o Banks não tinha maldade, era um super-herói do movimento hip-hop, tá ligado? E que ele poderia ficar à vontade, que ali ninguém demonstrava um certo perigo. E para que todos se lembrem que o credo é a palavra da indignação da nota 9.9 para baixo. Aí todo mundo começou aquele burburinho da risada e volta-se a rodada e volta a acontecer. Então daí para lá as pessoas começaram a sair do estado de São Paulo para outros estados, para outros slams e trazer a notícia. Pô, o credo tá em Salvador, o credo tá no Rio, o credo tá em Minas, o credo tá na Alemanha, o credo tá nos Estados Unidos, o credo tá no Canadá. Então isso foi muito importante, essa palavra ter se tornado essa ferramenta no meio de tudo isso. Hoje essa ferramenta ela é voltada para a maioria dos slams, né, mano? Você chega no slam, o slam que não grita credo, ele tem problema, porque vai aparecer alguém que vai tomar uma nota de 9.9 para baixo e sempre vai dar o primeiro grito. Aí a maior luta dentro disso é para que essas rodadas
e essas histórias fossem filmadas e fotografadas para que não acontecesse igual o hip hop. Muita coisa se perdeu do movimento hip hop e a gente precisava de coisas que pudessem aparecer lá do começo, tá ligado? Então ninguém fotografava, ninguém filmava. E eu vinha fazendo essa parada com a selfie, antes do pau de selfie, né? E filmando, eu filmava um, aí falava, mano, filma eu que eu já te filmei, depois, mano, a gente fazia esse escambo, tá ligado? E esse escambo ele valeu por muito tempo, porque ainda a rede social era ainda muito devagar, ninguém tinha internet, tinha os smartphones evoluídos, mas não tinha internet, então levava suas imagens pra trabalhar e postar do jeito que você quer em casa. Então isso se tornou uma grande ferramenta, isso cresceu muito, até chegar a essa história aqui em Diadema. Tá ligado? Em Diadema, o nosso vínculo com o Diadema realmente com os 4 elementos do hip hop, onde a gente conseguimos trazer essa competição, o slam, para dentro do Diadema. O Zap Slam, ele teve a oportunidade de o Banks e Cérebro trazer ele para dentro da casa do hip hop em Diadema, para participar dos 13 anos da Casa do Hip Hop, a única do mundo e em Diadema. Então seria mais uma visão para Diadema, o Spoken Word, a competição de poesia falada, a famosa competição de poesia marginal, o que a gente se escreve e vive nas ruas de São Paulo e dos municípios de São Paulo. Mano. A história chegando dentro de Diadema. Então a gente queria fazer igual a gente está fazendo agora, conseguindo compor que essa parada ande dentro de Diadema, certo? Então o slam, Diadema é problema, ele ainda vai para dentro da casa do hip hop, ele já está dentro da fábrica de cultura, a gente quer ir para a Praça Lauro Michel, a gente quer ir para a Praça da Moça, a gente quer ocupar outras praças que tem na nossa quebrada em Diadema. Eu, como um cidadão diademense, mano, nascido e criado aqui, isso pra mim é muito original, tá ligado? Fazer isso aqui e através disso poder estar mostrando Diadema pro mundo, assim como o hip hop fez com a Casa do Hip Hop, a primeira do mundo e do planeta, mostrar Diadema pro mundo inteiro. Aí a gente vai lá no Grito, eu e a Manu, porque como a gente já tem aquele desfoque que é do real pro mundo, então a gente já meteu o real aqui, tá ligado? Do real pro mundo. Ah, do real pro mundo, eu sei que vale a pena. Slam em Diadema é problema, é problema. Eu e o Banks lutamos muito para tentar fazer um slam ou em São Bernardo ou em Diadema, o slam do ABC, mano. E a gente não tinha local, só a gente tinha que fazer o slam do ABC, a gente vai andar o ABC inteiro. Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano, um monte de lugar. Então também não rola, porque a gente não vai ter respaldo para fazer tudo isso. Então a gente tem que estar num lugar só. Um dia a gente vai conseguir. Também não conseguimos, mas conseguimos trazer o Zap para dentro de Diadema, para o aniversário da Casa do Hip Hop, para juntar isso dentro do hip hop, para mostrar que é mais uma ferramenta hip hop. Eu sou vizinho disso daqui, isso é Diadema, isso aqui é meu quintal, mano, aqui onde a gente bagunça. É isso, a gente pretende continuar andando dentro de Diadema, finalizando outras rodadas para que a gente possa levar Diadema diante para o mundo dentro da competição slam, que é o momento de empoderamento, principalmente das mulheres pretas, né, e limpar um pouco dessa visão elitista e racista que vem fazendo um estrago diante da nossa cultura preta, e periférica. Quando a gente fala de hip hop e fala de slam, tudo isso começou na rua. Então, somos acolhedor por ela, somos ruólogos de verdade, tá ligado? Formado pelas ruas, temos nossos padrinhos, então estamos muito felizes com essa caminhada aí para poder prosseguir, né? Dando dinâmica e prosseguimento aos 16 anos do slam, e já de 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 5 anos de slam, Diadema é problema, mano.
Cara, os dois sempre iam juntos, né? A dupla Eternos Suspeitos. Inclusive, é a primeira dupla da literatura marginal que temos informação no Brasil. E aí o Banks ganhou em 2013, gravou o CD, participou do livro. Só que os dois, cara, eram muito parceiro. E aí a gente falou, cara, o Cérebro tem que estar também, de algum modo. E aí no livro seguinte, só que só participa do livro quem vencer uma edição. Mas como colocar o Cérebro, que é essa figura tão fundamental também, né, pro Islã. E aí ele fazia tantas fotos, ele mandava para nós as fotos, registros, tanto fotos tiradas de frente quanto selfies. E aí a gente resolveu homenageá-lo, não falamos para ele nada. Pegamos as fotos, a gente montou, e aí quando saiu o livro, ele viu e falou, pô, tá no livro. Falou, cara, você faz parte da parada, né? Fizemos uma parada só com fotos. Na época o Rodrigo Mota fazia parte do grupo, ele fazia a animação, e aí ele selecionou fotos, editou e colocou lá, né? Então foi para registrar que no Islã não é somente a poesia falada, é também o registro fotográfico, né? O audiovisual. Então as fotos são um registro muito importante, que o Cérebro é protagonista nisso, de fazer selfies, onde está memorizado ali, muitos poetas nos seus cliques. Quando o Islã foi pra rua, a galera começou a se soltar mais, né? No sentido da plateia poder se manifestar e tal. E em algum momento começou a ficar um pouco certo agressivo, né? As pessoas dando palavras até ofensivas com os jurados. E aí a ideia era que fosse mais leve. Então o Cérebro pegou a palavra credo e começou a falar credo, com a voz dele, né? Credo! E aí no começo era só ele e tal, a galera olhava pro lado, aí ele começou a repetir e a galera começou a fazer junto, né? Credo! Credo! E aí foi contaminando. Então nasceu ali da Guilhermina para evitar que tivesse um clima um pouco mais tenso, ficasse mais leve e mesmo pudesse reagir às notas que não fosse 10. Se é 10 é o pô, se não é 10 é credo. E com a voz rouca do Cérebro. A cena, né, ela foi se construindo com a participação de pessoas que vinham dos saraus e do hip hop, né? E os dois, né, a dupla Eternos Suspeitos, começavam a chegar e fazer muita intervenção, com um livro na mão, né, o livro sendo uma arma e apontando para as pessoas, né, tomando de assalto a atenção através dos livros. Então eles foram fundamentais ali para a construção da cena, tanto do Zap, depois na Guilhermina, e nas sequências da Resistência. Eles começaram a frequentar o Resistência, na primeira edição, foram indo quantos poetas. Não tinha muito poeta na época, tá ligado? Não é como é hoje, que às vezes tem 20, 30 poetas. Na época tinha 5, 4, então se não tinha uma galera... Então as pessoas foram responsáveis, né, por segurar a cena, sustentar ela. Então 4, 5 pessoas a gente tinha que falar, era sem eliminação muitas vezes. Todo mundo falava 3 poesias para dar 1 hora de evento, 1h30. E os dois estavam, mesmo se chovia, mesmo se o dia era ruim, chegavam de moto, faziam um esforço enorme para poder chegar até a Guilhermina, até a Resistência. Hoje as pessoas veem e não compreendem, acham que é o hype todo, os lã lotados, vídeos viralizados. Mas a cena já foi muito de operários da voz, pessoas que realmente queriam falar um poema. Não valia nada. No começo não tinha premiação, o Islã SP ainda era pequeno, então ninguém ia por isso. Ia porque queria falar uma poesia, ia porque queria turbar os camaradas, né? Então essas duas figuras aí eram figuras marcantes nos eventos. A Guilhermina, a Resistência, a Zap. Então fazem parte da história da primeira geração de slammers no Brasil. A história do Islã em São Paulo e no Brasil tem muita contribuição do ABC, de Diadema, só que muitas vezes as pessoas não se dão conta. A gente está agrupando essas informações e criando uma coerência para que isso não se perca, para que sempre exista essa memória, essa história, esse registro dessa trajetória, porque, né, o futuro só é possível quando você tem o passado na mão. O Rafael sempre gostou de escrever, né, desde criança, muito pequena. E ele começou a me chamar para ir para os slams. Eu não conhecia, não sabia o que era, né? E acompanhando ele.
Aí chegou um momento que ele começou... Primeiro ele só assistia, né? As competições. Aí depois ele começou a participar. E aí o tempo foi passando até que chegou o momento de... Foi você, né, Rafa, que quis montar o slam? Sim, a princípio era para ser um evento de uma noite só, quando do lançamento do meu primeiro livro lá em 2018. E aí a gente tava na batalha de encontrar um local para fazer o lançamento. Isso, é. E aí o lançamento de livros tradicionalmente o que é? Tarde de autógrafo, coquetel. Falei, beleza, mas eu tava achando muito egocêntrico, muito centrado assim. Eu falei, eu sei que vai vir um monte de amigo poeta, eu sei que vai vir uma galera que me acompanha que não sabe que eu faço parte do slam. Vou juntar as duas galera, vou apresentar o evento para quem não conhece, vou fazer quem curte, quem conhece participar. Aí rolou bem caótico assim, em algum momento eu travei no meio da apresentação e esse doido aqui pulou do meio da plateia e falou: "E aí galera, como que vocês estão?" E aí a gente fez a princípio só para durar aquela noite. Aí quando a gente estava desmontando as coisas para ir embora do lançamento, o responsável na época pelo espaço, o Centro Cultural da Penha, falou: "A gente achou muito legal o que vocês fizeram, vocês não querem fazer assim mais contínuo não? Como é que é? Uma vez por mês, como é que é?" Aí a gente fez, isso era junho de 2018, o lançamento do livro. Aí a partir de agosto a gente fez. A gente ficou de agosto até 2022 fazendo no Centro Cultural da Penha. Eu frequentava muitas batalhas de MC, né? Batalha lá de Santa Cruz e tudo mais. Mas isso era 2012, 2013, 2014 um pouco, aí eu dei uma afastada. E eu não tinha conhecimento, apesar de frequentar as batalhas, eu não tinha conhecimento dos movimentos de slam. E aí o Rafa falou, vou lá no slam com a mãe e tal. Eu até então falei, vai lá, nem sei o que é. Pra mim, né, aquela velha história. Pensei que era coisa de religião, Falei, vai lá. Aí passou, aí chegou, acho que era domingo, né? Domingo à noite ele chegou em casa com a minha mãe, todo feliz, cheio de livro. Ele ganhou, eu falei, que é isso, mano? Falou, não, eu ganhei o slam. Eu falei, você ganhou o slam? Ele falou, primeira vez que eu fui competir, ganhei. Nossa, que legal, né? Passou. Aí passou uns dias, lançaram o vídeo dele, recitando, fazendo a poesia lá no slam, no espaço que tinha. E ele postou, e aí que eu vi o que era slam. Quando eu vi o meu irmão com o microfone na mão, debaixo da luz, um monte de gente em volta, eu falei, mano, meu irmão é MC de batalha, eu não tava sabendo. Eu falei, caralho, Rafa, como assim, mano? Você frequenta tal. E como eu sempre tive essa relação com o hip hop e tudo mais, antes de conhecer vocês pelo slam, teve um show no Sesc Belenzinho, que foi nessa época, 2014, 2015, acho que 2014, dos África Brasil. E eu tava lá como fã dos África, como fã do movimento e tal, e tinha as África SP Funk, uma galera, mano. E aí a gente tava lá assistindo o show dos África com o Taíde, com o SP Funk, todo mundo, toda a galera do rap que eu achava muito, né, era a nata ali, a nata da nata do hip hop. E aí para o show e vem a intervenção, acho que talvez uma das mais conhecidas dentro da cena do slam, que é dos Eternos Suspeitos. Entrou você, o B-Boy Banks, e eu lá de baixo, eu falei, mano, que foda, tá ligado? Os caras com o livro na mão e tal. E passou, sei lá, um ano disso, meu irmão foi pro slam e tal. E quando começamos a frequentar o slam, quando eu vi que ele era um MC de batalha, eu falei, mano, me fala onde tem slam que eu vou com você. Eu sempre achei louco ver as batalhas, agora eu vou ver você batalhar. Meu irmão soltando as rimas lá e tal. Comecei a entender, comecei com ele e tal. E aí teve o slam da Guilhermina. E lá teve o Eternos Suspeitos de novo. Aí eu falei pra ele, mano, eu conheço esses caras estavam lá no show assim, assado. Você não foi nesse show comigo esse dia, né? Não, nesse dia não. E eu falei, mano, eu conheço esses caras, o B-Boy Banks, é o Cérebro, eles estavam lá no show dos África, da SP Funk, não sei o quê. Aí fez a intervenção, teve o slam, tava lotado aquele dia, aí acabou, eu fui dar um salve em vocês. Dei um abraço em você, no Banks. Falei, caramba, mano, conheço vocês do show, tá? Esse aqui é o Rafa, e vocês, não, a gente veio ali recitando, cara. Mano, e dali acabou, foi assim,
pouco tempo depois começou o Slam Perplex, eu falei, mano, a gente tem que trazer eles um dia, a gente tem que... E foi essa caminhada, basicamente, né? Infelizmente, não deu tempo do Banks pular. O Slam Perplex surgiu em 2018, né? Mas isso não impediu nada, tá ligado? Porque aí a gente já ligou você, ligou o Galo, ligou a Manu na época e virou uma relação. E pra mim, mano, sempre foi uma honra, sempre foi um privilégio ter tanto vocês quanto o Lios Barbosa, com toda essa galera do movimento antigo que antecede o Slam, né? Construiu, fez toda a caminhada, toda a trajetória, colando no espaço que a gente tá ali, tudo novão, já fã de vocês e vocês colar pra participar. É um bagulho que, mano, não tem como. Os caras convidou, vamos colar, é nóis. Dentro, cara, às vezes, a agenda, não sei o que, mas, mano, de longe e perto a gente tá sempre torcendo, sempre fazendo questão de estar participando da história do movimento IDP. A parte mais legal de estar nesse meio é que a gente consegue ser fã dos nossos amigos, né? É muito legal. Total. Muito legal. E nessa trajetória, a mãe perplexa ia acompanhando tudo. Onde a gente ia, ela embarcava. Minha mãe sempre deu asas pra gente, né? Você quer fazer isso? Faz. Você quer tatuar? Você quer tatuar? Faz. Minha mãe nunca, sempre acompanhou e incentivou. O primeiro credo que eu lembro, Como é que foi? acho que foi na Guilhermina. O que eu ouvi, acho que foi na O Guilhermina. credo, ele ficou muito popular, né, cara? Dentro dos slams. E certamente, a primeira vez que eu vi não foi nem com você, foi da galera já... Eu acho que talvez tenha sido da San Miguel. Foi um dos primeiros, a galera, credo, que é ali que eu entendi a pegada, né? Que a nota sai abaixo de 10, a galera, mano, popularizou assim, de um jeito que tem slam, se não tiver credo, não é slam, tá ligado? É. Bom, o Diadema sempre foi um lugar que a gente tinha um desejo muito grande de realizar uma atividade de slam. Porque isso já vinha da época do Banks, né? O Cérebro já falava muito que era desejo dele ter um slam dentro de Diadema, que era o território deles, né? Eu sempre vim acompanhando muitas falas do Cérebro sobre a época que ele caminhava muito com o Banks, sobre as coisas que eles tinham muita vontade de fazer, sobre as lutas e tudo mais. A partir do momento que eles fizeram aquela integração com o Zap Slam, que eles fizeram aquela work vivência e aprenderam o processo da criação do Slam, né? Além da ideologia, né? Que é muito hip hop, o cérebro sempre falou dessa questão de ter um Slam. Então, no final da primeira temporada, assim, digamos assim, da pandemia de 2019, da Covid-19, surgiu o edital da Aldir Blanc, onde a gente poderia fazer uma atividade online, teria que ser, na verdade, né, à distância. E aí foi um desafio muito grande isso. Foi um desafio muito grande porque a gente não tinha tantos equipamentos para que a gente conseguisse realizar, né, essa atividade online. Como seria colocar um slam online? Mas deu certo. A princípio a gente fazia as edições gravadas, soltava no YouTube e as pessoas votavam em qual poesia elas gostavam mais. E assim a gente seguiu. Na pandemia nasceu o Diadema é Problema. E aí, tipo, eu me sinto muito feliz porque o cérebro sempre quis por conta do Banks, né? E aqui também é território dele. Ele também é morador de Diadema, né? Ele também é diademense. E acho que eu me sinto muito realizada pelo fato de conseguir realizar um desejo artístico profundo que já vem dele e do companheiro dele, que é o B-Boy Banks. E aí, desde então, faz mais ou menos um ano aí que eu tô na cena do slam, que eu tô recitando, tô
principalmente articulando dentro do território, né, com uma galera. Que é isso, e em julho, né, do ano passado, dia 27 de julho, foi a nossa primeira edição do Islã São Mateus. Eu trago, né, da primeira edição porque eu entrei em junho no coletivo, mas o coletivo surgiu em maio. E, enfim, o Islã São Mateus, querendo ou não, a gente se reúne, o cérebro, né, traz muito sobre formação de família, e o Islã São Mateus, querendo ou não, se ajuntou muito nesse intuito de formação de família. Tanto a maioria das pessoas, né, que fazem parte do coletivo, a gente é muito próximo, etc., porque é esse o intuito. O intuito é se fortalecer quanto coletivo, né, principalmente nós como juventude periférica no território de São Mateus e tudo mais, e entender o quanto que cada um pode ajudar cada um ali. E a partir disso, formar o Islã de São Mateus num território que precisava ali da cultura e do hip hop. Eu sou a Aura, sou uma das organizadoras também do coletivo, coletivo composto por diversas pessoas, na real, e como você traz, como o comunista trouxe também, em sua maioria juventude, né? A gente só tem uma pessoa que não é jovem, que seria Titão, inclusive deu aula para muitas pessoas do coletivo. E aí dentro do movimento não, mas acho que dentro da poesia eu começo ainda na escola, né? A gente vê o papel importante da escola dentro dessa construção. E aí, pós-escola, eu entro no CPA também para cursar o espaço de educação social, como o comunista traz. E aí eu conheço um pouquinho do Islã, mais uma movimentação, porque na escola também foi apresentado, meu professor de português, na época ali do fundamental, Marcos trouxe, reforcei com o Titão e a gente começou a movimentação. E por ser um movimento de rua, um movimento do hip hop, um movimento da periferia, acho que não tem como desvincular do âmbito social, né? Quando a gente traz que o Islã São Mateus começa dentro de um espaço de educação social, nesse sentido de estar vinculado, a gente não tem como fugir disso. A periferia, mano, passa por diversas questões, né? Tipo, desde do que come, desde o momento que acorda, ao momento que dorme, ao transporte, então acho que não tem como desvincular. E aí a juventude tem essa necessidade de fala. Tanto que a movimentação do São Mateus começa por essa necessidade também, de expressar nossas vivências, de expressar também os afetos, porque, né, o Nil, acho que foi o Nil Ops, ou foi a Kodara, trouxe numa das nossas idas no Ousadia sobre eles quererem ver que a periferia sangra, né? E a gente não fala sobre afeto. Então a gente traz esse espaço para linkar as questões sociais, para que a gente possa verbalizar os sentimentos, sejam eles positivos, negativos, as vivências, e aí vai se conectando. A hora trouxe da questão da gente sangrar, né, e tá recitando sobre isso. Normalmente, a gente sabe que a gente faz parte ali da margem, do que o sistema definiu como margem ali, como o que eles definem, né, como minoria, mesmo a gente sendo uma maioria. Islã ele é importante no sentido de movimento social por conta disso, porque dentro do Islã as minas vão ter lugar de fala e vão falar sobre as diferentes vivências delas. Pessoas LGBTs vão trazer, pessoas pretas vão trazer, pessoas PCDs vão trazer, e enfim, o que é minoria para a sociedade, a gente vai estar trazendo no Islã real, é um espaço de voz, né? Querendo ou não. E é isso, tá diretamente, né, ligado ao hip hop. Tem muitos que falam que é um quinto lugar aí do hip hop, a oralidade, né? Então, creio que é isso. Vou dar só um recorte na fala do comunista, que a gente fala sobre a periferia ser minoria, quando na real a periferia ela é a maioria, né? Um processo, mano, que é igual eu falei, como a vida é um freestyle. Hoje a gente está no Islã de Diadema é problema, a gente está no Islã antirracista, criado em cima de ataque racista, em plena Praça Roosevelt, no centro, tá ligado? A gente fala do Islã que passou dentro da ocupação Ouvidor 63. A gente fala de um Islã que veio através do grito credo, se criou a Batalha do Credo, o Islã do Credo. A gente fala de um Islã que entrou para dentro da favela do Real, o Islã do Real. A gente fala de uma outra favela chamada Paraisópolis, que também aderiu ao Islã, onde temos o Islã de Paraisópolis, tá ligado? Então isso só se estendeu para mais competições, para mais lugares. Ele não só se encurtou aqui.
uma história brasileira, desde moleque levantava poeira. Boy Banks não levava rasteira, aprendeu com o pai a jogar capoeira. Boy Banks sempre viu um mundo diferente, sua visão sempre estava mais à frente. Boy Banks antes de ser um b-boy só um lembrete, o apelido vem da arte do skate. Mas o tempo passa e o moleque crescendo, de skate na praça ia se desenvolvendo e se envolvendo. Foi conhecendo a Rafa, São Bernardo, Diadema, lá do ABC do mapa, com estilo invocado, footwork pesado, será sempre lembrado num piso quadriculado. Mandinga, gingado, giro sapateado, seu estilo, seu chun será eternizado. Mestre dos puros, do movimento preciso, das rodas, a lembrança do teu sorriso. Ao relento, ensinando o movimento, ou se divertindo no chão liso da estação São Bento. B-Boy Banks, essência do hip hop, bem antes do primeiro workshop. Na missão de unir os elementos, somos a prova viva dos seus ensinamentos. Banks é a história, início da trajetória, não tem como esquecer. Grande mestre da dança e da poesia, arte de periferia pra quem quer aprender. Ele tinha o dom do futebol, mas foi na dança que ele surgiu. Da lendária Backspin Crew, pioneiros da cultura hip hop no Brasil. E nesta revolução cultural, eu também estou aqui, declamando poesia. Pequeno fruto da grande árvore do questionamento. É preciso que a gente se ame intensamente hoje, o agora. Quem não se lembra dos dançarinos da dupla Taíde, DJ1, Marcelinho e Banks era fora do comum. Incendiava a plateia com os seus saltos mortais. Bons tempos que não voltam mais. Primeira dupla das batalhas de slams, Banks e Cérebro, infinitas manhãs. Sua passagem por aqui foi memorável. Eternos suspeitos, questionando e questionando. O calor começou, revolucionou a dança, levando esperança pra muita criança. Seu legado continua, nunca verá fim. B-Boy Banks, África, Backspin. Isso é rap gravitado num break beat pesado, pra falsos MCs respeitar o legado. Vamos todos aprender com os elementos, celebrar e expandir os conhecimentos. Lembra de você é cantar a vida, fazendo footwork na dividida. Em seguida, um tiro de cabeça sem despedida. B-Boy Banks, ser de luz que criou várias vidas. Saudade bate forte de você na caminhada. No hip hop, viajamos junto do chá da hipnose. Foi a cura, a primeira dose. Fé, coragem na ginga do B-Boy, nos braços do grafiteiro, na levada do MC. E os DJs riscando o tempo inteiro. Segunda geração da cultura hip hop, representa o break, o pop e o rock. Seu professor, meu professor está de volta, na reviravolta, essa é a proposta. Cada passo no compasso, sei que a diferença eu também faço. Na batida da vida, desafiando a gravidade, conquistando o meu espaço. A cada passo no compasso, sei que a diferença eu também faço. Na batida da vida, desafiando a gravidade, conquistando o meu espaço. B-Boy de rua original, militante da cultura hip hop universal. Com seu salto em movimento, respeitando os elementos e todos os mandamentos. Paz, amor, união e diversão. Ele sempre foi B-Boy, formado de opinião, fazendo revolução com os livros na mão. O break bateu forte dentro do coração. Cada um no seu tempo faz a sua história, de lutas, batalhas, derrotas e glórias. Pai do Kevin, avô do Michel, deve estar dançando break na porta do céu. Enquanto houver um B-Boy vivo, o breakdance sempre vai viver. Enquanto houver um grafiteiro vivo, o grafite no muro sempre vai viver. Enquanto houver um DJ vivo, o breakdance sempre vai viver. Enquanto houver um verdadeiro MC vivo, o hip hop sempre vai viver. É por isso que a nossa missão é que os livros cheguem antes das armas.